Agradeço todos aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar a respeito da privacidade e da intimidade, né? O que acontece hoje? Hoje, nós estamos em muitas situações com a nossa privacidade invadida. A privacidade é um direito fundamental e deve ser respeitado. No entanto, com o aumento do uso da tecnologia e das redes sociais, a privacidade tem se tornado cada vez mais difícil de ser mantida. As empresas de tecnologia coletam uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários, como informações de localização, históricos de navegação e preferências pessoais, né? Vocês vejam bem, se a gente procura alguma coisa, um abajur, nós vamos receber uma oferta muito grande de abajures, né? Só um exemplo pequenininho para vocês. Histórico de navegações, preferências pessoais, tudo isso para fins de publicidade e análise de dados. Além disso, olha só, essas informações pessoais podem ser compartilhadas com terceiros sem o consentimento ou conhecimento do usuário, né? Eu gosto muito de ter um olhar histórico, através das questões, sobre as quais eu reflito, né. O direito à privacidade é um conceito relativamente novo na história da humanidade. Antes do século XIX, a privacidade não era considerada um direito autônomo, mas sim uma extensão da liberdade, propriedade e direito à honra, né. Vocês vejam bem, se nós por exemplo, assim, pensarmos na Idade Média, a vida era muito pública, na Roma Antiga também. Então, desde esses tempos históricos, a privacidade não era muito respeitada e a vida era pública. A partir realmente do determinado momento na história da humanidade, quando as pessoas largaram os feudos, foram para as cidades e foram morar em moradias pequenas e teve a família nuclear, só não uma família extensa, a família começou a ter uma privacidade maior. Antes se invadiam os quartos, toda a casa era exposta ao público. Depois não, a privacidade e a intimidade, que está diretamente ligada ao conceito de privacidade, começou a ser respeitado. A intimidade tem um sentido mais subjetivo, pois traz consigo a ideia do confidencial. Já o conceito de privacidade é mais amplo que o de intimidade e acaba por significar aquilo que, que nos pertence e que decidimos compartilhar ou não. Do latim, privato significa privado, particular, próprio. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma exposição excessiva nas redes sociais, que pode ter consequências negativas para a saúde mental e social do indivíduo. Nós tivemos um exemplo de uma menina que se suicidou por conta de opiniões colocadas na internet. Olha só o valor, isso mostra, esses eventos dramáticos nos mostram o quê? Nos mostram que estamos abrindo a nossa intimidade, estamos facilitando a invasão da nossa privacidade. Não, por conta do social e por conta de tantos amigos no social que nós temos,
O que que acontece? As pessoas estão se expondo demais desnecessariamente. Então, assim, tudo tem que ser fotografado, tudo tem que ter opinião, tudo tem que ser exposto e vale muito mais a opinião, o link das pessoas de fora do grande público do que as pessoas do meu círculo íntimo e pessoal. Será que nós estamos perdendo o direito que foi longamente acalentado e que as pessoas quiseram, e hoje é regulamentado por leis, mas será que ele é efetivado por nós? Nós vemos, assim, crianças expostas desnecessariamente, jogadas ao grande público, que você não sabe realmente onde é que cai. Nós sabemos que a internet é um terreno fértil e fomentador de mentiras. As pessoas, elas fomentam as suas ilusões e passam a ser aquilo que elas querem, não é exatamente aquilo que elas são. Então, não que todas as pessoas sejam más, mas as más aparecem às vezes muito mais que as boas. Os atos maus, maldosos, aparecem muito mais do que os atos bondosos, compreensivos e altruístas. Então, o que que nós estamos fazendo? Olhem para vocês mesmos, pergunte para vocês mesmos qual é a rede mais importante para vocês. Nós vivemos em algumas redes. Existe a nossa rede de trabalho, existe a nossa rede familiar, existe a nossa rede social, existe os nossos amigos íntimos e existem os amigos públicos. Será que nós temos noção disso e do que colocamos, jogamos aos grandes públicos? E muitas vezes, nesse grande público, existem feras que devoram os nossos conteúdos. Retribuem com quê? Inveja, raiva, mal-estar. Então, meus queridos, será que não é a hora realmente de nós começarmos a rever o que compartilhamos? Não que vamos deixar de ter uma vida, nas mídias sociais, mas podemos equalizar essa vida nas redes sociais. Nós podemos pensar na qualidade que nós queremos, nós podemos pensar no tipo de conteúdo que eu coloco para o público. Eu quero compartilhar do crescimento da minha filha ou do meu filho, por que que eu não faço um grupo só com a família, que eu conheço todas as pessoas? E não colocando essa pessoa, essa criança na mídia social, ou então fazendo vídeos com essa criança, tirando a infância dessa criança. Uma infância despreocupada, em que ela brinca apenas e não tem todas as suas palavras gravadas em vídeos para ter cada vez mais compartilhamento, cada vez ter mais seguidores. Então, vejam bem, queridos, o que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos facilitando essa invasão da nossa privacidade? Ela já é invadida, mas no que nós estamos concedendo? O que é mais secreto para mim? O que é íntimo para mim? E o que eu coloco, não considero como opinião válida de alguém que eu não conheço, mas de alguém que me conhece e que eu conheço também. Você veja bem, se essa menina tivesse feito isso, não conheço em profundidade o caso, mas pelo que eu conheço, muitas pessoas se abatem por opiniões de terceiros. Então,
essa imersão virtual que nós estamos vivendo, ela pode ser extremamente perigosa. Por quê? Porque não é o mundo real, não é o mundo real. Pode simular um sentimento, mas quem sente sou eu, no meu coração, na minha vida. Então, o mundo real está aqui e agora, e não atrás de uma telinha. Então, o que nós precisamos? Firmar os pés, ver onde nós estamos, ver o que realmente eu quero compartilhar, ver o que realmente eu quero deixar para as pessoas. E ver realmente o quanto eu me importo. Se eu tenho controle do que eu compartilho, eu tenho controle do valor que eu dou a essas opiniões. Algumas considerações são interessantes, eu vou colocar como sugestão. Mantenha as suas informações pessoais privadas. Evite compartilhar informações pessoais. Além disso, vamos verificar as configurações de privacidade que nós temos, de acordo com as nossas preferências. Uma outra questão muito importante: pense antes de postar. Pense, porque quando você pensa, você escolhe. Quando você age pelo impulso, você não escolhe. Antes de postar algo nas redes sociais, pense sobre como tudo isso pode afetar sua vida pessoal e profissional. Como isso pode ser prejudicial ou não para você. Lembre-se que qualquer informação postada pode ser acessada por qualquer pessoa, inclusive as suas fotos. Outra questão que é interessante para ver o quanto nós damos importância ou não às redes sociais é o tempo que se gasta. Comece mensurar isso. Quanto tempo eu gastei? Organize seu dia. O que eu vou fazer de manhã? Vou estudar, vou ler, vou fazer. Quantas vezes eu vou olhar para o Face, para o Instagram, para o TikTok? Quantas vezes? Já olhei 5 vezes, parei. Já olhei 3, parei, não vou olhar mais de manhã. Comece a assumir o controle da sua vida, o controle do seu pensamento. Estar ciente das configurações de privacidade. Então, outra questão, se alguém liga para você, hoje nós estamos vendo cada vez mais fraude, e diz que é seu filho, que é seu neto, que não sei o quê, que está em perigo, desligue o telefone, ligue para outras pessoas da família, como se caísse o teu telefone, ligue para outras pessoas da família, pergunte se é aquela pessoa mesmo, porque hoje as pessoas podem nos passar a voz dos nossos amados e queridos, pode nos passar a imagem com o uso da inteligência artificial, nós podemos ser enganados. Veja bem, queridos, atentem para isso, fiquem mais assim, usem um pouquinho da razão, assumam o controle das suas próprias vidas, lembrando que a privacidade é um direito fundamental na nossa vida e a nossa intimidade, ela deve ser preservada. E nós devemos defendê-la com unhas e dentes. Queridos, espero que essa reflexão seja um alerta para vocês.
Porque o que que acontece? Nós, com facilidade, nos inserimos no roldão das coisas. Sempre foi assim. E nós vamos ver cada vez mais facilitando esse tipo de situação. Um grande abraço no coração de cada um. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal, aperte os sininhos, vão ser notificados a semana que vem. Fiquem comigo. Abraço no coração de cada um.